Olá, pessoas. Dando continuidade ao nosso estudo da legislação do SUS, vamos falar hoje da nossa segunda lei orgânica da saúde, que é a Lei 8.142. Uma lei pequena, fácil, bastante cobrada em prova. Eu acredito que não tenha um concurso que não cobrou, né, uma questão relacionada ao controle social. Então, quando eu falo lá na Lei 8.080 de controle social, eu sempre deixo assim, lá no artigo 98 da Constituição, eu vou falar um pouco mais claro na Lei 8.142, que é a nossa segunda lei orgânica, ou seja, o somatório das leis orgânicas, né, fazem a regulamentação dos artigos constitucionais, mas essa lei que a gente vai falar agora, ela especificamente trata do controle social e das transferências intergovernamentais de recursos financeiros para a saúde, tá certo? Acompanhem comigo aqui a nossa lei 8.142, que também faz parte, né, dos princípios, diretrizes e arcabouço legal. Então, sobre o que dispõe, eu sempre falo para vocês que a gente tem que entender a disposição inicial da lei, porque algumas bancas ainda cobram. Ela dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, sobre as transferências intergovernamentais e dá outras providências. Por isso que é uma lei pequena, só são 7 artigos, e a gente consegue falar, né, de forma bem tranquila, e também quando é cobrada em prova é muito fácil. O SUS de que trata a Lei 8.080 contará em cada esfera de governo, que fique claro que todas as instâncias de controle social devem existir em cada esfera de governo, sem prejuízos de funções do poder legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas. Aqui eu só vou explicar essa palavrinha aqui para a gente não confundir com outros colegiados. Colegiados, gente, é um grupo de pessoas que se juntam para pensar e ajustar alguma coisa. Logo, nem sempre que cair a palavra colegiado vai estar relacionado aos conselhos. Vocês vão associar conselhos e conferências, ou seja, participação popular, quando vocês tiverem as duas instâncias colegiadas de controle social, que são os conselhos e as conferências. As provas têm trazido a CIB, a CIT, a CIR, o CONAS, o CONASEMES também como espaço de controle social. Não são, tá? Então preste atenção que nós temos duas instâncias que são elas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Ambos são previstos em lei, né? 8.142, mas a participação da comunidade é uma das diretrizes do SUS e ela vai ser implementada, né, dentro do SUS através de quê? Das conferências de saúde e dos conselhos de saúde. Sobre a Conferência de Saúde, ela vai se reunir de forma ordinária a cada 4 anos com a representação dos vários segmentos sociais. Quais são os segmentos sociais que são representados na conferência? Usuários, com o princípio da paridade, ou seja, 50%, 25% de trabalhadores da área da saúde e os outros 25% cabem ao governo e prestadores de serviços. E essa divisão não está na Lei 8.142. Aqui a gente vai ter os segmentos, né, os 4 segmentos. A divisão a gente vai ver na aula da Resolução 453, tá? Então, quais são os segmentos? Usuários, gestores, que é o governo, trabalhadores da saúde e prestadores de serviços. Para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Então, eu sempre falo, as conferências de saúde devem acontecer em cada esfera de governo, elas acontecem a cada 4 anos. A mais importante, porque foi a primeira a contemplar, né, a participação do povo, foi a oitava, que aconteceu em 86, e eles são espaços de discussão de políticas. Lembrando que eles não legislam, a conferência não elabora leis, ela propõe mudanças de políticas, porque se acontece a cada 4 anos, muitas coisas no cenário nacional mudam. Então, as conferências estão aí para isso. Acontecem as municipais, depois as estaduais, depois a Conferência Nacional. A última conferência que tivemos foi a 15ª Conferência Nacional de Saúde. Convocada por quem? Pelo Poder Executivo, ou extraordinariamente pelo Poder Executivo ou pelo próprio Conselho de Saúde. Quem organiza as conferências são os Conselhos de Saúde. Já o Conselho de Saúde, que é bem mais cobrado em prova, ele tem um caráter
permanente e deliberativo, ou seja, ele não acontece a cada 4 anos. Ele deve existir, a sua formação de conselhos existe uma eleição a cada 2 anos desse conselho, com a troca de representantes, né, dos trabalhadores, dos usuários e do prestador de no mínimo 30%, a gente vai ver isso na resolução 453, mas eles são permanentes dentro da gestão e são deliberativos, têm o poder de veto e poder de voto. Toda vez que cair deliberativo, participa da execução, vocês vão lembrar do conselho. Além disso, eles têm um papel também de fiscalizar, né, as ações e serviços de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Então, quais são os segmentos? Os mesmos segmentos do conselho são os segmentos das conferências que eu já falei. Representantes de governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários. A divisão, a fatia de cada um não está na lei 8.142, mas eu vou colocar aqui já como uma colinha para vocês. O princípio da paridade, 50% de usuários, 25% de trabalhadores, e esses dois segmentos aqui, eles vão dividir 25%. Tanto essa representatividade vai ser definida na resolução, mas a quantidade de pessoas, de conselheiros, vai ser definida pelo próprio conselho em seu regimento interno. A formação, deixa eu apagar aqui, galerinha, porque para não atrapalhar vocês, o Conselho atua na formulação de estratégias e no controle da execução. Então, cuidado com essa pegadinha aqui. O Conselho não executa, ele controla a execução da política de saúde na instância correspondente. Inclusive, como eu já falei, nos aspectos econômicos e financeiros, cuja as decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Então, o papel do Conselho é fiscalizar, é deliberar, é observar, é acompanhar a execução das ações e serviços de saúde em cada esfera de governo. Parágrafo 3º. O CONAS e o CONASEM, já falamos sobre isso, né? Conselho Nacional, ao NA no meio, da representação dos secretários de Estado, e o CONASEMES, que é o Conselho Nacional de Representação dos Municípios, dos secretários municipais. O CONAS e o CONASEMES terão o quê? Representação garantida no nosso Conselho Nacional de Saúde, que já fica a dica para vocês, que é nossa instância maior de deliberação dentro do Sistema Único de Saúde. A representação dos usuários nos conselhos e nas conferências é a única representação que é definida em lei. Ela é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos, ou seja, nós temos por obrigação 50% de representação de usuários, tanto nos conselhos quanto nas conferências. Isso se chama princípio da paridade. Há um outro percentual que eu já falei para vocês, a gente vai ver na resolução 453, mas o restante, 50%, vai ser dividido para os outros segmentos, que são governo, trabalhadores da saúde e prestadores. Certo? Mas a lei, se cair em prova, só define o percentual, né, o princípio da paridade, onde nós temos a obrigatoriedade de ter 50% de representação de usuários, tanto nos conselhos quanto nas conferências. Parágrafo 5º. As conferências e os conselhos de saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio. Esse regimento próprio, ele é elaborado pelo próprio conselho e é aprovado pelo próprio conselho, e que vai ser aprovado pelo respectivo conselho. A Pro já se adiantou aqui. Então, todo o funcionamento e organização dos conselhos e conferências são definidas em regimento próprio, que vai ser, né, colocado na plenária dos conselhos de saúde para que eles aprovem ou não esse regimento próprio, certo? Uma questãozinha para a gente exercitar. A Conferência de Saúde, com a representação de vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo e ou extraordinariamente por esta ou pelo Conselho de Saúde, reunir-se-á a cada questão presente de mãe, né, gente? Então, vamos lá. De quanto em quanto tempo a conferência se reúne de forma ordinária? A cada 4 anos, gabarito da nossa questão. Questão muito fácil. Segunda questão, o que é o Conselho de Saúde? Então, é só dar uma lida na lei e entender. Se tiver deliberativo permanente e fiscalizador e participa da execução, a gente automaticamente já pensa no conceito do conselho.
Vamos lá. É um órgão colegiado, deliberativo e permanente do SUS em cada esfera de governo. Parece que já achamos nosso gabarito. Vamos ver as outras. É o conselho que determina a seleção e a padronização dos medicamentos indicados. Não, quem determina é o Ministério da Saúde através da RENAME. O Conselho de Saúde determina o conjunto de ações e serviços de saúde. Não, quem determina são as leis orgânicas. O Conselho de Saúde viabiliza ações e serviços de saúde voltados para o atendimento de populações indígenas. Não, quem faz isso é a SESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena. É o conjunto de sistemas nacionais de informação. Não, aí nós temos um conjunto que é organizado pelo DataSUS e temos vários sistemas de informação. Então, a questão também muito fácil, nosso gabarito achamos de primeira, letra A, ok? Então, gente, paro por aqui nessa primeira parte da Lei 8142. Eu quero que vocês fixem e façam a diferença, né, com as suas palavras, do que são as conferências e do que são os conselhos de saúde, vendo as diferenças de cada um para que vocês não caiam em pegadinha de prova. Lembre-se que as conferências acontecem há 4 anos e os conselhos, eles são permanentes, fiscalizadores e deliberativos, tá certo? Então, até daqui a pouco com a segunda parte da Lei 8.142.